Olá, todo mundo. Mais um podcast do HVC. E hoje a gente está aqui com a Tati e com o Marco novamente. E a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos serviços do hospital. O que a gente oferece, que às vezes a gente sente que não é todo mundo que conhece todos os serviços que a gente oferece. E aí, Marco, fala um pouquinho. Primeiramente, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Nesse perrengue aqui, a gente falando da gente, falando do hospital, falando da nossa vida. Mas espero contribuir bastante, né? Com a ajuda de divulgar o que a gente faz no hospital, né? Porque eu acho que hoje uma coisa muito importante da gente é a gente lembrar que a gente é um hospital, plantão, 24 horas, mas a gente também é clínica, né? A gente oferece todos os serviços de clínica, além das especialidades, etc, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje aqui para o nosso público, né, entender. Inclusive agora, né, a nova veterinária do hospital, isso. Tati, é uma super clínica. Quero agradecer até esse convite de estar fazendo parte agora da equipe de vocês. Para mim é muito importante. Conheci o Antônio, pai da Mari, enfim, retornando ao hospital. Está sendo uma delícia, muito bem recebida. E a gente com uma qualidade de intensivistas, né, de veterinários muito boa, está tendo uma troca muito boa. Estou gostando bastante. Oferecer isso, né, oferecer essa parte clínica, cirúrgica, uma internação de qualidade. Eu acho que isso o hospital tem tudo a oferecer, né? Então as pessoas têm que vir conhecer. Quem já era cliente, às vezes acha que só vem na emergência, vir vacinar, fazer essa rotina clínica, né? Os check-ups, né? Que as pessoas, o que a gente tem de vantagem é a pessoa precisa fazer um check-up. A gente só agendar, você consegue fazer o check-up todo no mesmo dia. Você consegue fazer uma ultra, exames de sangue, ecocardiograma e até endoscopia. Se você precisa fazer tudo no mesmo dia, a gente consegue agendar tudo para o mesmo dia. Eu acho que é um diferencial, né? Sim. Porque a gente tem todos os recursos lá dentro do hospital. E os exames laboratoriais, a gente consegue liberar eles em até 2 horas. Super rápido, super rápido. E aí atende uma emergência, uma piometra, você chega com o seu animal nessa emergência, você até o final do dia resolveu, né? Você fez todos os exames pré-operatórios dentro do hospital, você já saiu com o seu animal operado, enfim. Não só fazendo toda essa parte emergencial, mas depois esse animal pode continuar retornando, né? Fazendo a vacinação. Então a gente tem toda essa capacidade, todo o corpo clínico preparado para isso. Eu acho que hoje a gente está com uma equipe muito coesa, uma equipe muito competente também, né? Uhum. Tanto nossa galera de intensivismo, né? Quanto o nosso corpo clínico que atende lá embaixo. Então é isso que você falou, né? Às vezes o paciente vem também com uma doença que não é evidente, né? Que não é grave. E aí a gente consegue, com todos os aparatos, né, que a gente tem, né? Com todos os exames que a gente pode resolver naquele momento, né? O próprio hemograma, o nosso laboratório lá 24 horas. A ultrassonografia, o ecocardiograma, o eletro. Então a gente consegue, de repente, fechar um diagnóstico que está escondido ali por trás, né? Do cãozinho que não falou. E aí a gente consegue fechar um diagnóstico mais preciso e aí já temos lá também a nossa internação, caso o animal precise ficar em observação, né? Então, assim, eu acho muito importante esses serviços que a gente apresenta lá hoje também. Ainda mais é isso que o Marco falou, né? Os animais não falam, né? Exatamente. Então, a gente ter acesso a todos esses exames o mais rápido possível, né? Porque ele não está falando que está com a dor da barriga, uma dor de cabeça, estou enjoado. A gente tem que ir descobrindo. Claro que tem sinais clínicos que podem dizer as coisas, mas... nada como um exame. O tempo do veterinário médium acho que já passou, né? Pois Você sentia uma intuição e dizia, aí, temos aí uma intoxicação. Aí a gente, né, hoje a gente não tem, o que a gente faz de melhor hoje, eu acho que não tratar só sintoma, né? Porque o que a gente fazia sempre é tratar sintoma e não ter diagnóstico, né? Então, eu acho que hoje eu gosto muito de falar isso com meus clientes. Vamos fechar um diagnóstico para a gente saber o que a gente está tratando. E, para isso, eles têm que entender que a gente precisa fazer exames complementares, senão a gente não consegue fechar o diagnóstico, né? Então, eu acho isso muito legal, muito importante e acostumar também o público a entender isso, né? Porque eles também estão acostumados a ir no veterinário, que não é que eles fossem ruins, né? Mas eles não tinham todo esse aparato. Então, eles fechavam o diagnóstico
Pelo contrário, eles faziam, né? dava nó em pingo d'água, né? Exatamente, né? E faziam tratamento sintomatológico muitas vezes resolvia, né? E aí as pessoas às vezes não entendem. Poxa, mas o doutor Antônio olhava para o meu cachorro e sabia o que ele tinha. E a gente hoje, poxa, você está me pedindo um monte de exame. Né? Às vezes a gente se sente, né, estranho. O doutor Antônio não tinha opção, né? Exatamente. E eu acho que a gente tem que lembrar também que a gente tem uma equipe boa para exames de imagem, não só laboratoriais, né? A gente tem cardiologista, a gente faz raio-x, já sai com a imagem ali, a gente consegue dar uma olhada, tem ultrassonografia, então algumas coisas que de repente a gente teria que encaminhar, esperar muito tempo, a gente resolve tudo lá, né? Isso ajuda muito, né? E sempre tem também cirurgião, anestesista, né? Sim, então, assim, sim. é um hospital preparado, mas que o que a gente também tem que trazer, assim, é que também pode ser o seu médico de família, né? O seu médico do seu bebezinho. Chegou lá, é vacina, acompanhar. Porque eu já ouvi muitas vezes de pessoas falando, né? Porque cada dia um. Mas a gente pode agendar com aquele veterinário que você teve mais afinidade, você pode agendar ele. Dr. Marco está lá todo dia, doutora Tati está lá quase todos os dias. Exatamente. Mas, assim, temos outros, né? Temos a Marina, a Bruninha, a Janaína, Guilherme, Gabi, isso. Né? Eunice, Stephanie, Débora. Não me deixem esquecer de ninguém, gente, mas... Jéssica. Então, assim, todo mundo que tá lá, se você sentiu afinidade, quero esse veterinário para ser o veterinário que vai acompanhar meu bichinho, ele tá lá para isso, né? Sim. Ele quer muito, ele vai se sentir muito honrado de poder acompanhar. Então, a única coisa é que a gente precisa agendar com o horário com esses veterinários. Mas realmente a equipe é muito legal. E lembrando que nem sempre o veterinário, né? A gente não tem como trabalhar 24 horas. Mas eu bato muito nessa tecla, às vezes, com o cliente, porque todo mundo ali faz uma ocorrência completa, então você tem acesso à ocorrência do colega. Então você leva, de repente você vai ser atendido pelo Marcos, mas aí no dia seguinte... O Marcos, de repente, está em cirurgia, eu vou lá, dou uma olhada, eu vejo a ocorrência completa, passo o caso para o Marcos. Então, você está numa equipe fechada que vai conversar entre si sobre o caso do teu cachorro, né? Então, eu acho que todo mundo faz essa troca. Não, e que ninguém vê, né? Que a gente ali está fazendo reuniões mensais, discutindo caso clínico. Todos os dias tem discussão de algum caso no WhatsApp, né? De... trocas ali. Além agora da nossa... A gente tem o auxílio hoje do Intensivet, né? Que é uma telemedicina, que é uma né? telemedicina que nos assessora em casos complexos, né? Que a gente coloca ali e eles nos assessoram lá de São Paulo, né? Eles são veterinários renomados do Brasil em medicina intensiva. E então, eles casos complexos, eles nos auxiliam. Complexos. Nos guiam de exames que a gente precisa pedir. A gente passa todo... relatório ali do animalzinho, todos os exames. E assim, isso é para qualquer animal. A gente porque como, né, a gente também se comunica entre a gente consegue resolver a maioria dos casos, mas tem casos que são complexos e a gente coloca lá no Intensivet, temos esse auxílio. E a gente quer que você se sinta seguro, né? Que o cliente se sinta seguro. Ele vem para o início de uma rotina, pegou um filhotinho, começa com a rotina vacinal, mas ele sabe que ele está dentro de um local que qualquer problema mais grave também vai ser resolvido ali, né? E com esse veterinário que ele escolheu para fazer toda essa parte pediátrica, né? Desde filhotinho, o cachorro dele vai ficar até idoso, né? Podendo ter resolvido todos os problemas que ele veio apresentando ao longo da vida, né? Justamente. Então, E ainda mais agora, assim, eu vou aproveitar para falar, né, da nossa reforma que a gente está fazendo. Sim. Porque a gente já conseguiu estruturar uma equipe muito legal, né? Que a gente faz treinamentos, né? Encontros. Então, a gente está muito coesa, a nossa equipe. Mas a gente sente necessidade de uma estrutura renovada, né? E a gente já começou. Exatamente. Essa obra. Vai ficar muito legal. Vai ficar muito bonito. Vai ficar mesmo. Muito legal mesmo. Uma estrutura de hospital muito bonita, veterinária. E a gente recebe muito lá, voltando um pouquinho do assunto da clínica, a gente recebe muito lá os tutores, né, com seus pacientes,
procurando... eu vim aqui porque aqui é um hospital, né? Mas é legal a gente lembrar que a gente é um hospital, mas eu gosto até de vezes de eu não sei se posso falar o nome aqui, mas assim, o Hospital Santa Teresa, né? Você tem o Hospital Santa Teresa e humano, né? E o que a gente vê ali? Um local de consultórios, onde você tem ali todas as especialidades. E a gente tem isso lá também. Então, para a gente entender que lá é um hospital de emergência, 24 horas, mas nós temos toda a parte clínica bem especialistas, temos grande variedade de especialistas. Todos os dias, pelo menos 2 veterinários atendendo, né? Qualquer clínica que o seu paciente possa ter, e se for especialista, vai ser encaminhado para o seu especialista. Então é importante a gente lembrar disso, né? Não ir para o hospital só na emergência. Eu costumo brigar com meus pacientes, você não tinha mais nada fácil para trazer para mim? Porque às vezes eu quero, gente, traz uma vacininha, que é super legal eu fazer, né? Traz um check-upzinho para a gente fazer. Não me traz ele no estado, né, difícil, que às vezes já passou por vários colegas, né? E não conseguiu resolver, e aí vai parar lá na gente. Ou então, independente disso, é um caso complicado e fala, não, eu vou lá porque eu quero fazer um monte de coisa. E aí vai lá. Então, traz coisa agradável. Marcos é dermatologista, né? Então, às vezes, pega a pele vindo de várias pessoas. Lembrando aqui, ó, que o Dr. Marco é dermatologista. Excelente dermatologista. De um dermatologista paciente, né? Sou paciente. Dedicado, isso aí. Bastante diálogo. Isso aí. Lembrando agora também que está entrando o inverno, né? Pra gente bater nessa tecla de fazer a vacina tosse dos canis, né? Tá vindo porque a gente tá se preocupando tanto com essa gripe. Tipo, eu estou com essa voz por causa da gripe. A gente esquece de falar dessa prevenção, né? Porque todo mundo já está acostumado a fazer a vacina, mas temos outras vacinas que a gente pode fazer, né? Sim. Eu vejo que ainda existe, né, um folclore, um mito, vamos dizer assim, porque os veterinários eles querem empurrar as coisas. Gente, a gente não tem que empurrar nada. O que a gente tem que é informar. Então, a gente tem que informar que existe uma vacina de gripe, você tem que informar que existe uma vacina múltipla, você tem que informar que existe a vacina de raiva, você tem que informar que existe uma vacina de giardia, né? Você tem que informar que o seu animal precisa de um check-up, né? Então, isso são informações. O que pode preventivamente, o que você pode fazer. Isso não quer dizer que eu estou empurrando o serviço para ganhar dinheiro, gente. Isso é prevenção. Isso até porque essa informação. Profilaxia sai muito mais barato, né? Nossa. Você vacinar é muito mais barato do que você depois ter que tratar. Uma virose, uma pá. Um exemplo é o ProHeart, né? Eu vou falar aqui do ProHeart, que é uma doença que ele faz a prevenção de uma doença, de um verme que dá dentro do coração. Nossa, o tratamento, além de ser longo, muitas vezes a gente não tem sucesso, porque é uma doença que começa silenciosa e quando descobre, o coração já está afetado, o pulmão já está muito afetado e você tem como prevenir de forma, né? Sim. Fácil. Então, assim, realmente a gente tem que trazer a veterinária mais para essa medicina preventiva, né? Porque acaba que... informar. A gente até entende, né? Porque não tem plano de saúde, assim, um plano de saúde realmente efetivo para a veterinária. Então, acaba que a gente vai deixando, né? Eu Mas acredito. Lembrando que nós temos preços, assim, equiparados à concorrência, enfim. São todos dentro, né? Vem conhecer, porque às vezes tem esse mito também de que o hospital vai ser mais caro. E isso é um mito. É um mito, né? A Tati que estava lá fora sabe, né? Que é um mito, que o pessoal comenta de valor, mas no final não é... Não vou lá porque o hospital é muito caro, né? E isso não é verdade. Isso. E na verdade, assim, temos muitos recursos, então às vezes vai pedir uma coisa aqui, uma coisa ali a mais. O montante fica alto. Mas que você poderia ir num lugar, não ia resolver porque não tem todos os recursos, vai em outro, e aí se fizer essa soma, né? Lembrando também que a gente sempre tem essa facilidade, a gente tenta ajudar o tutor, né? Facilita, divide. Então, assim, eu acho que o importante realmente é vir fazer a profilaxia, para depois não ter que tratar. Mas se tiver que tratar, a gente tem também, a gente divide, a gente ajuda. Porque às vezes a gente sabe que não tem jeito. Foi uma emergência, foi um acidente, foi, né, algo que começou silencioso. A gente
Porque, na verdade, as pessoas esquecem que quem faz veterinária é porque gosta de Sim. bicho, cara. Ninguém faz veterinária, até Exatamente. porque não é uma profissão que tenha fama de ganhar dinheiro, né? Então ninguém faz Não é. veterinária Pra ficar rico. pra ficar ficar rico, rico. né? Faz veterinário porque gosta de bicho. Então, assim, com certeza vai encontrar essa compaixão lá, né? É isso aí. Eu acredito que tem. Todo mundo, desde a recepção, porque todo mundo lá gosta de bicho, né? Você vê, assim, a gente mesmo tem bichinho lá, inclusive, né? Depois a gente fala um pouquinho dos bichinhos que a gente tem lá para adoção, mas a gente tem bichinho que às vezes é um funcionário que ficou com pena. Ai, vamos tratar, vamos cuidar. Então, assim, a gente tem todo mundo apaixonados por bichos lá, Sim, né? sim, lembrando até que disso, né? A enfermagem também é bem antiga, sabe lidar com o animal, né? Então, todo mundo desde a época do Dr. Antônio. Então, assim, Pois é. eu acho isso super importante, né? Eu tenho sentido, eu que entrei há pouco tempo, tenho sentido muito isso, sabe? O calor humano da equipe, muito coesa. Então, eu acho que as pessoas, né, podem dar eu já levei e tal. Volta, vem conhecer a gente. Vem conhecer, porque é tudo novo, né? É. Não que perdeu assim, ai, que eu gostava tanto do Dr. Antônio, gente, mas tem uma essênciazinha do Dr. Claro, Antônio sempre lá, vai até ter. porque tem nossos enfermeiros estão lá desde essa Isso aí. época, né? E a Claro gente que fala- assim, a gente teve que modernizar, a gente teve que Claro. mudar muitas coisas, a gente nessa mudança teve erros, mas a gente teve muito mais acertos e Sim. hoje em dia a gente está num momento muito legal, assim, né, de trabalho de equipe, né? Sim, e essa parte da enfermagem eu vejo muito também, assim, é importante porque eles sabem segurar adequadamente, tem carinho com o animal. Uhum. Quem está há 30 anos na enfermagem veterinária gosta de animal. Gosta, claro. Porque senão não estaria, né? Não ficaria mantendo essa vaga assim. Então são pessoas que se dedicam também muito nisso, né? E eu tenho visto isso. E eu acho que vale a pena muito bater nessa tecla, que a internação tem veterinário 24 horas, tem gente que já levou e esqueceu, então continua sendo um local 24 horas, você não precisa ficar preocupado. Às vezes você vai levar o seu animal para casa e não sabe como é que vai ficar durante a noite. Então lá vai ter um enfermeiro e um veterinário olhando para o seu animal a noite toda, para de repente o clínico que te atendeu de manhã vai chegar lá, saber como é que tá, saber como ele se comportou durante a noite. Isso é super importante, né? Nossa, não, e assim, vou ter que trazer as meninas aqui da internação, porque todo mundo tem que conhecer, né? Sim, Elas são sim. super Os dedicadas. docinhos de coco, que eu costumo dizer, são todos os docinhos de coco, atendem muito bem, são muito dedicadas, né? Estudiosas, né? Estudiosas. Sempre buscando Isso. o melhor ali. Sofrem, às vezes, um pouco pela carinha delas, né? Porque são novinhas, né? E às vezes Sofrem com a gente. com a gente, sofrem Invadindo com a os internação para querer construtores. saber dos nossos pacientes. Tutores, porque, né, a gente... Nossa, você já é veterinária? Eu falei, já, doutora. Mas, assim, Doutora Stephanie é inclusive, veterinária. todas elas que estão ali sempre fizeram estágios, desde sempre com a gente, né? Exatamente. Sempre estiveram ali, então, quer dizer... E eu acho que isso também, Mari, tem um clima que eu gostaria de falar, né? A Tati, acho que sentiu agora, super bem recebida. A gente tem um clima no hospital veterinário muito legal, Muito. né? Tanto de todos os enfermeiros, Uhum. né? Tanto da recepção, tanto do laboratório, tanto da parte dos especialistas, né? E a gente lá, né? As meninas que desde o comecinho estavam lá estágio, foram evoluindo. Hoje já estão fazendo suas pós, né? Suas pós-graduação. E é legal, né, que né? assim, o pessoal, isso me orgulha muito, assim, que as pessoas tenham orgulho de trabalhar lá, né, Sim. assim, de É estar muito lá, agradável. Muito É agradável perceptível o ambiente positivo que fica lá, É. entendeu? Isso é muito legal. E as meninas aprendendo, né? Uma fazendo intensivismo, outra fazendo cirurgia. Isso é muito legal E acompanhar. os estagiários também, né? Que agora a É. gente tem os estagiários É. fixos, que são os queridos, assim, São. que ajudam a gente pra caramba. É ali, né? verdade, é verdade. Tá sempre mimando os bichinhos da internação, né? Que a gente colocou estagiários fixos ali pra mimar mesmo. Isso. Porque às vezes no dia a dia o veterinário lá em cima tá focado na conduta clínica, né, na avaliação, o enfermeiro na limpeza, na alimentação, e estava faltando alguém para dar aquele mimo, né? Então, hoje em dia a gente tem os estagiários fixos ali que ficam dando Sim. aquele mimadinha, né? Todos muito dedicados, estudiosos, né? Não, a também. gente já tá liberando até cachorro bravo manso, né? É verdade. Quase É que verdade, muitos deles.
viravam manso, eles saem de lá até amigáveis. Até eles se acalmam, não é? Até eles ficam bonzinhos. Até eles ficam bonzinhos. É verdade, é verdade. Eu acho que essa equipe assim coesa e esse bem-estar, né, que proporciona dentro da equipe de trabalho, né, é muito gostoso. E eu acho que a gente acaba reverberando isso para os animais, né? Porque assim, eles às vezes chegam lá com uma dor, chegam lá desconfortáveis, estão dormindo fora de casa. E quando a gente eu acho que a gente passa muito eu acredito muito em troca energética, né? E eu acho que quando a gente está trabalhando bem, a gente está feliz também, o animal daqui a pouco, né, a gente pega uma emergência, já desse uma emergência, a cachorra estava assim, daqui a pouco no final ela já estava me dando a patinha. Gente, né? É legal isso. É muito legal, né? E assim, quando vai embora, a gente até sente, porque fica lá o bichinho, é aquele bichinho que estava mal, que a gente não acreditava. A gente teve até um caso essa semana, né? Que era um animalzinho que acontece. Às vezes, né, a gente não acredita, né? Verdade, tem que entregar para alguma coisa superior aí. Mas a força, a vontade do bichinho, né? De se recuperar. Esse era um bicho bravinho, né? Que depois foi embora super... Segundo, terceiro dia, ele tava querendo matar a gente. Depois tava super nosso amigo. Tadinho, também tava sofrendo, né? Sofrendo. Mas isso é bem legal mesmo. Eu acho muito que legal. Esse bem-estar geral é muito bom, né? Eu acho muito bom. Eu acho que a gente tem esse clima. Eu não sei mais, não sei se eu poderia fazer... Eu gostaria de fazer um convite. Faça. Pros colegas que já... Pros colegas não, né? Pros tutores que já tiveram lá com seus animais e por algum motivo, que seja qualquer, nós pecamos em alguma maneira, ou não foi bem recebido, ou não ficou satisfeito com o nosso atendimento, que retornasse lá com a gente, entendeu? Para poder experimentar novamente o serviço do hospital veterinário, que hoje está muito coeso, né? Porque a gente é um hospital de muitos e muitos anos, que já atravessou muitas e muitas fases, de muitos e muitos veterinários, e a gente hoje não quer, no passado, né, caso tenha sido não agradável para esse paciente, esse reflexo, né? Poder dar essa oportunidade pra gente de mostrar como a gente tá hoje, né? Pois até porque a gente tá aqui porque a gente acredita muito no que a gente é capaz de fazer. Eu acredito muito na equipe que tá lá do hospital. Eu acho que vocês não vão se arrepender de levar o bichinho lá, de levar o filhotinho para cuidar, para acompanhar uma emergência. A gente estamos preparados para receber vocês em qualquer caso. Qualquer caso, estamos preparados. É uma doença rara, é uma emergência, né? Um trauma. Estamos preparados. Então, assim, estou aqui falando porque eu acredito. Acredito que o Marco acredita, a Tati acredita. Sim. A gente acredita muito no que a gente é capaz de fazer lá. E realmente, com certeza, são mais de 45 anos, com certeza tiveram falhas, tiveram alguns descontentamentos, mas a gente tenta aqui, de toda forma, melhorar a experiência do cliente o máximo possível, tanto do animalzinho, tanto do tutor, né? Sim. Até dos veterinários que trabalham com a gente, porque a gente quer melhorar sempre essa experiência, porque também... né, tiveram pessoas que saíram e não gostaram, mas por algum motivo, né, que provavelmente a gente já está evoluído, já estamos nesse processo. Preparado hoje, né? Preparado. Sim. E a gente tem essa coisa da empatia. De repente a pessoa foi com não gostou, a gente tem outros clínicos, né? Outros clínicos. Então, assim, já que a sua ocorrência, a ocorrência do seu animal tá lá, tá tudo já descrito, né? De repente você vai para um colega que nunca viu o seu animal, não sabe desse histórico, né? A gente tem lá, os exames estão lá, tá tudo lá do seu animal. Então, dá uma segunda chance, volta com outro colega. Eu acho que, né? E lembrando das especialidades, né? Vamos tentar lembrar aqui. Dermato, né? Que nós temos. Presente. Cardio, que é a Camilinha, que tá lá com a gente. A gente tem a endoscopia, que é o Dr. Guilherme que faz, que aliás está devendo vir aqui com a gente, né? Próximo, ele sempre foge. Próximo Dr. Guilherme vai estar aqui. Tem anestesista, doutora Alexandra. Ultrassonografia, o Thiago. Ultrassonografia, o Thiago. A doutora Alexandra também faz parte comportamental.
Exatamente, comportamental. Aí, imagem, a gente tem o pessoal do Itavete, que presta um serviço muito legal pra gente, né? De Tanto imagem, na radiologia quanto de radiologia, na de ultra também. E agora também, como é que é automático, né? A imagem já sai pra gente, a gente já vê ali, então o próprio clínico já tem acesso à imagem para ter uma noção, né? Então, muitas vezes a gente precisa de uma resposta rápida, a gente tem esse contato com elas, Isso. né? Olha, dá uma olhada nesse raio-x, só pra gente, né, já dar um parecer aqui pro tutor, né? Eu que sou antiga, tô numa época ainda a gente ficava revelando naquele Tô achando isso Eu não lembro dessa época, eu não sou mais novo. Então eu sou uma bebê. Mas eu lembro. Já revelei, já sujei. E a qualidade da radiografia, dia, né? E lembrando isso, assim, porque tem muita gente que coloca raio-x na clínica, mas não sabe, não treinou a equipe para posicionar. Então, às vezes, a gente encaminha. Eu que trabalhei em outros locais, sei disso. A gente encaminhava e às vezes vinha com raio-x todo torto, todo assim. E eles não davam laudo porque também não tinha nem como avaliar aquela radiografia. Não, hoje não tem nem como. Porque Exatamente. Manda lá pra. Não, ó. Sabendo repete. que a equipe foi treinada para posicionar de uma maneira legal. Então, isso, assim, melhorou. A qualidade está muito boa da radiografia, da ultrassonografia, de todos esses especialistas, né? As então, especialidades, voltando aqui, a gente tem todas, na verdade, né? Só que nós citamos aqui. A doutora Magali com Magali, endócrino. A gente tem todos, só que assim, a gente tem do hospital, esses que a gente falou de primeiro, né? Que já estão ali, além de estarem ali presentes direto, eles são especialistas, e temos os nossos que vêm também, né? Colegas parceiros. Doutora Ângela, até que já esteve aqui no podcast, falando que além de oncologista, ela faz a medicina integrativa, né? Que também é bem interessante. Sim. A gente tem todos os especialistas lá, nutricionista. Silvestres, nutricionista, né? A Paola. Com o Felipe, ortopedista, né? É verdade. Tem especialista. Gente, será que a gente esqueceu de alguém? Depois que a gente começa a falar e falar nome, a gente tem que lembrar de todo mundo. Você vai levar, a gente vai conseguir fechar. Doutora Tatiana, uma clínica exemplar. Clínica cirurgiã. De entendeu? Aquelas emergências, aquela torção. Aquela difícil, você fala pra ela que ela resolve. Você chama Tati. Por favor. Ela chega lá, chega junto. A gente tem essa coisa de poder resolver, desde a vacina até o mais complicado. Então resolver fica lá que você já chega, eu já trago aqui. Então isso, você vai se sentir mais confortável também. A gente quer resolver problemas e de forma assim... tem que lembrar de missão, visão, valor, né? Mas a gente quer resolver o problema, mas também que a pessoa se sinta confortável, né? Que tenha um acolhimento também, né? Porque é o que a gente preza lá no hospital. E a pessoa que leva o filhote lá para fazer só o básico e tal, de repente, no momento de emergência, vai se sentir mais segura de levar também esse animal para esse local que vai resolver essa emergência. Então, ele vai se sentir mais confortável do que, de repente, chegar de paraquedas. Não que a gente vá atender diferente, mas quando você conhece um filhotinho desde lá, né? Pois tem lá o histórico dele, desde novinho, desde pequenininho, tá aqui, tá atendendo, né? Com certeza. É muito legal. Então, deem uma olhada na carteirinha dos cachorros de vocês, vê se a vacina tá em dia. Vê se fez de gripe, ó. Tem que fazer de gripe. Na carteirinha vem escrito a data que vacinou e quando revacinou. Lembrando que a múltipla é anual, ainda tem muita gente que acha, tomou quando era filhote. Lembrando que isso é anual, né? A gente tem leptospirose, zoonoses aí como a leptospirose, a raiva. Então, tem que trazer para fazer as vacinações, até para tua família ficar, né? Segura também. Porque hoje em dia o cachorro tá, né? Não é cachorro, não é gato. É filho, né? Hoje é filho, filho, é um membro da família, é um membro da irmão, família, é irmão. Então, assim, assim como a gente faz tratamento de prevenção, a gente tá sempre vacinando, tá sempre no dentista, né? Fazendo, que é outra coisa muito importante, né? A limpeza dos dentes. Sim. Porque
Não deixar um animal já tá lá velhinho para ir ter que fazer uma limpeza de dente. Não, é um foco ali infeccioso que o animal tem, é uma inflamação crônica que ele tem. E isso tudo, hoje em dia, a gente sabe quantas coisas acarretam. Sim, né? pode levar uma endocardite bacteriana, um problema renal. E às vezes você não sabe nem de onde veio. E é simplesmente da boca do seu animal que estava muito contaminado. E vai minando aquilo, né? Vai minando a saúde. Você tem uma inflamação crônica, um foco infeccioso ali, qualquer baixa de imunidade, qualquer coisa, você pode, né? O animal pode ter uma complicação. Para o bem-estar do animal, né? Às vezes a gente tira aquele dente que estava mole, machucando, o cachorro já sai dali comendo. Aquela gengiva retraída, né? Aquilo estava incomodando, porque é o que a gente estava falando, o bicho não fala, tô com dor aqui, tô com dor nesse dente aqui, eu preciso tirar esse dente. Não fala, então assim... Lembrando que a gente na vacina, a gente sempre dá essa geral, a gente às vezes descobre filhotes com problema hereditário, porque a gente ausculta, a gente examina antes de vacinar. E você só vai pagar a vacina, né? Então assim... É bom lembrar que a gente faz todo esse geral e aí já vai indicando, né? Exatamente. O que deve ser feito. Eu acho que todo mundo tem que trazer os bichinhos no hospital veterinário de Correias, porque é o melhor lugar para ser atendido. Eu, se fosse cachorro ou gato, eu queria ser atendido. Ou passarinho. Eu queria ser atendida lá, né? Porque lá é que nós temos um atendimento humano para o seu animal. Exatamente, atendimento humano para o seu animal. Aquela coisa de, tipo... Né, que já que hoje ele é um humano, slogan foi criado pelo meu pai há 40 anos atrás. Mas hoje, ele, como foi visionário, porque hoje ocupa lugar de um humano, um cachorrinho, né? É verdade. Ele ocupa o lugar de um filho, né? Lá dentro de casa. Então, assim, meu pai foi visionário, né? E a gente respeita como você quiser tratar o seu animal, desde que ele seja tratado, né? Então, assim, você vai dormir na cama, tá ótimo, mas se você tiver com todo esse combo aí, né? O básico, de repente, anual, que é uma vacinação em dia, uma boa ração, os dentes adequados. Limpinhos, né? Exatamente. Você tá com o seu animal quando saudável. Quando tá mais velhinho, fazer um check-up, fazer um exame de imagem, é super importante, né? Pra diagnosticar algumas patologias cedo, até um tumor, alguma coisa, porque... O prognóstico fica muito melhor, né? E aí a gente já vai, desde pequeno, já vai te mostrando qual caminho seguir, né? Para quando ele chegar numa idade avançada, ficar cada vez mais aí com a gente. Agora o animal tá chegando velhinho, aí a 18 anos. Vamos ver como é que tá esse coração, tá velhinho, vamos ver como é que... Eu acho importante, né? Tá acompanhando, né? Aí eu tenho percebido isso, assim, no dia a dia, as pessoas mais preocupadas também, né? Essa semana mesmo eu tive 2 casos de tutores, né? Proprietários que foram... A gente não sabe mais como chama hoje, né? Tutor, proprietário, dono, pai e mãe. E, sim, enfim, eles foram procurando check-ups, né? Meu cachorrinho já tem 6 anos, outro tinha 8 anos. O que eu devo fazer para prevenir, né? Para check-up, né? E aí a gente orienta, né? Com cada faixa etária que é interessante fazer de exame, né? Que eu costumo dizer, eu fui no meu cardiologista agora há pouco tempo e ele me mandou uma bateria de exames daquela, né? É aquilo, a gente tem plano de saúde, idoso. né? É verdade, é verdade, tem essa questão da idade, né? Mas aí, olha, demorei uns 2 meses para fazer todos os exames que ele pediu, mas olha só, né? Se você pudesse resolver tudo num local só. Exatamente. Nossa, né? imagina, você não ia levar 2 meses no hospital veterinário de Correia, você ia levar 1 dia. E a gente faz tudo isso e ainda torce pra estar tudo bem, graças a Deus. Né? Ainda saiu com o seu dente limpinho. Ainda saiu com o dente limpinho, sem precisar então, sair. Então, assim, eu acho que as pessoas estão ficando mais conscientes também de pensar no seu filhinho, né? No seu pet, como ser, né, vivo que precisa de cuidados, né? Não esperar ele ficar doente. Isso é legal. Exatamente. É isso aí, eu também acho. Eu acho que essa profilaxia, você antecipar, né, o tratamento, antecipar essas doenças que podem vir, e às vezes você fala, poxa, mas eu devia ter vacinado. Pois é, porque a vacina, você vai pagar um preço e para tratar é outro, né? Muito maior. E, assim, também o assunto da gente ter todos os exames e tudo, não só se você tem um veterinário que você se identifica, podemos ser suporte também, né? Claro. Porque às vezes o seu veterinário passou vários exames e você pode agendar esses exames e fazer, né, da mesma maneira. Você não precisa ser
o nosso cliente habitual, você agenda e a gente faz também esse check-up, esses exames todos prescritos pelo seu veterinário, a gente faz lá também, né? Assim como a internação. Eu tenho um clínico que vai na minha casa, é um veterinário de domicílio. E a gente tem o suporte de internação e o mesmo suporte dos exames forma, né, ágil, com respostas rápidas, a gente vai ter para qualquer animalzinho que chegar lá, né? Sim. E até com os clínicos que quiserem encaminhar, a gente tem tudo isso. Os colegas que quiserem, desculpa. Eu acho importante a gente citar isso também até pela ética profissional, né? Porque também os animais que forem encaminhados para lá, para internação, vão retornar para os seus clínicos de origem. Exatamente. Tá? Inclusive, a gente mantém o contato diretamente com os clínicos. A gente pede que o clínico entre em contato com o nosso intensivista lá. E se for do interesse deles, inclusive fazer visita e tudo mais, está aberto para eles, né? De acompanhar o animalzinho lá na internação. Eu no segundo momento, antes de ter retornado ao hospital e sendo muito bem recebida, eu fazia esse encaminhamento e sempre que o clínico quiser perguntar, eu perguntava, e aí, como é que tá o fulaninho? Você vai receber todo um relatório, como é que tá? Então, assim, lembrando que os clínicos podem confiar, né? Podem entrar em contato conosco, nos ligar, né? Tem um acesso direto do clínico que encaminhar com as meninas, com as veterinárias intensivistas. Então, assim, e caso né, a Tati que tinha clínica, né? Então, só que não era 24 horas, encaminhava para passar a noite, mas era um caso cirúrgico, retornava para fazer cirurgia com ela, né? Que ela tinha a estrutura dela de clínica de centro cirúrgico. Mas também temos estrutura até de aluguel de centro cirúrgico, se for o caso do veterinário internou, é um caso cirúrgico, e é um veterinário cirurgião, né? Ele quer operar lá, ele pode operar lá, ele pode operar lá, que a gente tem toda uma estrutura, né? Sim. Uma estrutura para trabalhar junto com os colegas também. Trabalhar junto com os colegas, porque a gente está aberto também a isso. Há colegas que a gente sabe que tem muito colega que faz só domicílio, né? Que precisa de um apoio. Colegas que têm consultórios pequenos, né? Clínicas que não são 24 horas. Então, assim, até convido, você fez um convite, vou fazer outro. Convido esses colegas a conhecerem nossa estrutura e nossa equipe. E, inclusive, assim, se quiser participar de algum dos nossos debates clínicos, dos nossos encontros que a gente faz mensais, são muito bem-vindos. Eu acho isso ótimo, porque eu indicava, eu encaminhava, e às vezes de manhã o transporte do hospital ia lá, levava de volta, né? Então a gente tem essa parceria, né? Então, não só como eu fazia anteriormente, tem muitos colegas que podem fazer, e eu acho que com certeza eles vão se sentir super bem recebidos por essa equipe que tá, Muito, né? E assim, porque às vezes a confiança é uma coisa que a gente vai conquistando, né? Claro. Mas acredito que participando, convivendo ali, não tenho dúvida, porque eu falo assim embaixo de que, né, a pessoa vai se apaixonar pela equipe e pelo local. Né? E agora com as reformas todas, então... Nossa, vai ficar um luxo lá, nossa. É isso aí, vai ficar lindo. A gente torcendo aqui, porque, né... Não é igual o Irmãos à Obra, né? Demora um pouquinho. Eu queria que fosse. Mas tá caminhando. Mas aguarde, a gente vai postando aos pouquinhos. Né? E a gente depende do clima, né? Enfim, mas a obra tá indo até rápido, né? Vai ficar bem legal, gente. Eu queria que fosse assim. Mas também convidando, né? Você que conhecia antes, vem conhecer, né? Vem conhecer, vem vai conhecer. Ficar legal, vem conhecer agora, que aí depois você já vai estar lá dentro. Isso aí. Isso aí, um convite. Então, um convite para os tutores, que para ter uma nova impressão nossa, e um convite para os colegas que precisam de um apoio para conhecer a nossa estrutura e conhecer a nossa equipe, que eu acho que o momento legal seria participar dos nossos encontros, né? Nossas reuniões, né? Com certeza. Legal. Com certeza. Então é isso, né? Acho que foi... Acho que a gente falou bastante coisa, né? Conversamos bastante coisa. Elucidamos, né? Algumas coisas que alguns pontos fizemos 2 convites importantes. E é isso, gente. Eu agradeço, né, a quem assiste. A gente quer trazer sempre o melhor para todo mundo, para vocês. Vamos continuar trazendo sobre assuntos de interesse como
né? O que eu faço? Meu bichinho tá assim, animais silvestres e tudo mais. Todos esses temas que eu sei que todo mundo adora. Então é isso. Beijos. Obrigada a vocês obrigada. aqui. Beijo para todos. Tchau, tchau.